Grande Filipão, beleza? Fala, capitão. Como é que tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Ó, Tudo jóia, tudo beleza. como é que estão as coisas aí, meu Show. querido? Estamos trabalhando bastante, né? Bem ambíguo, né? Home office, um pouco também vai para o quartel, mas Aham, faz parte. exatamente. Quartel não pode parar, né? Como é que para? Não pode, não tem como parar, né? O serviço é essencial aí para a sociedade mesmo, né? A gente faz parte diretamente dessa crise toda, então não pode parar de jeito nenhum. Legal demais. Capitão, que honra, hein, bicho, ter você aqui. Que isso? Aí eu que Nós estamos com agradeço, muita que isso. moral. Que isso, eu que tô com moral. Obrigado mesmo pelo convite, Filipão. Fico feliz aí de poder dividir um pouquinho, né, de história e de conhecimento aí para a gente tentar aliviar um pouco essa tensão toda que a gente está vivendo, né? Todos nós estamos vivendo. Se tem uma coisa que você sabe, né, Léo, é crise, né? Um assunto que você domina Então, um é, pouco. então assim, e é engraçado, Felipe, porque no começo eu tratava com tanta naturalidade tudo isso. E algumas pessoas, até minha esposa mesmo, ficava assim, Léo, não é possível que você tá tão tranquilo em Tão relação a tranquilo, né? isso, mas eu acho que é muito por conta do nosso mindset, da gente já tem uma cabeça preparada para questões tão complicadas que a gente não enxerga tanto o problema, a gente foca muito mais nas soluções do que no problema em si, né? Sim. E aí as pessoas ficavam um pouquinho assustadas com a tranquilidade para a gente lidar numa crise. Eu acho que isso, né, Léo, assim, é uma dos grandes trunfos aí, né, de um empreendedor é conseguir ter calma, né, mesmo no momento muito complicado, para que ele consiga atravessar, né, por esse momento de uma forma melhor, né? Então, acho que a calma e a calma ela te dá também uma consciência, né, das coisas que você tem que fazer, a velocidade com que você tem que tomar as decisões. A gente falou muito disso aqui, né, nas últimas lives que a gente teve, né, com os empreendedores. E aí, turma, assim, eu queria já deixar disponível aqui o canal para a gente poder bater esse papo aqui com o Léo. Separei, cara, várias perguntas aqui para o Léo para a gente poder conversar. E eu acho que muito importante que vocês mandem as perguntas de vocês. E a gente eu vou selecionar aqui as 5 principais para fazer para o Léo aqui no final dessa live. E aí tem uma ação legal, Léo, não sei se você está sabendo dessas ações que a gente está fazendo, mas toda live nossa, ela é transformada num e-book, como se Ah, fosse um bacana. guia, tá? Para que a pessoa possa, quem perdeu a live ou quem quer aprofundar um pouco mais no assunto que a gente está falando, ou passar esse documento para frente, Ah, a gente bacana. monta esse PDF, esse guia, para que a pessoa consiga, né, ver todo esse material que a gente está fazendo. Para que Aham. você consiga ter essa live em e-book, galera, é só vocês printarem a tela. Pode printar a qualquer momento, é a hora que acabar a live, vocês postem isso, marquem 3 empreendedores amigos de vocês, marca o Léo e marca a oficina, para que a gente Show de possa bola. te mandar isso pelo direct, tá? Então eu vou reafirmar essas ações que a gente está fazendo aqui ao longo dessa live. Ô, Léo, eu vou ter, bicho, que pegar até o computador aqui para poder ler seu currículo. Você tá Que doido? isso, cara. Eu peguei aqui, ó, pelo livro, tá? Depois eu vou mostrar o livro aqui para a turma. Aí sim, E a gente vai colocar aqui o canal para poder comprar o livro, né? Obviamente, né, Léo? bacana, show de bola. Antes de tudo, nós somos vendedores, né? Então tem que, É isso aí. tem que apresentar e tem que vender, Isso né? aí, com certeza, com certeza. Inclusive eu agora com o livro, né? Tive que empreender, né, Felipe? Tempo de crise, né? Tive que empreender. Como é que dava pra gente empreender de uma maneira diferente, né? Eu via sendo funcionário público, sendo bombeiro, dei meu jeitinho. Sem dúvida, é isso aí. Ó, galera, só apresentando o Léo aqui formalmente. O Léo é um grande amigo nosso, amigo de amigo de amigo, né, Léo? E aí a gente foi É isso aí. se tornando Foi se cada vez conectando. mais próximos. E eu acho que a gente sempre foi muito próximo, Léo, em propósito, em Sim, valor, né? Então, tudo que a gente, que o Léo postava, eu ia lá, curtia, comentava alguma é coisa, isso porque eu aí. vi um valor muito bacana naquilo, e o Léo a mesma coisa. Então, a gente acabou se tornando amigos aí por afinidade, por valores. Então, é uma honra para mim estar aqui falando com você. E aí eu vou fazer essas apresentações formais, porque a gente tem que falar aqui dos nossos convidados. Vamos lá. Ó.
Ó, o Léo, galera, é capitão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, atua como comandante da Companhia Operacional de Busca e Salvamento da corporação, é especialista em redução de risco de desastre pela ONU, especialista em gestão de desastre pela Unesco, graduado em Ciências Militares, com ênfase em catástrofes, pós-graduado em Gestão de Emergências e Desastres e mestre em Engenharia Geotécnica de Desastres Naturais. Especialista em Gestão de Desastres por uma universidade aqui do Japão. Ou seja, um cara que sabe aí de crise, pouquinho, né, Léo? Só um pouquinho. Um pouquinho, vai estudei poder um pouquinho. Contar para a gente aqui um pouco dessa experiência. Léo, para a gente começar, cara, e aí entrando muito numa seara que você já domina, primeiro, como é que foi, como é que é receber a notícia de um grande desastre? Quais são as primeiras ações que vocês tomam para se organizar? Como é que foi essa primeira em Mariana e depois a segunda em Brumadinho? Então, Felipe, a grande chave nossa para atender um desastre é o treinamento, né? Como a gente nunca sabe quando ele vai ocorrer, e por isso muitas vezes a gente fala muito do desastre parecido com uma crise, a gente treina muito para não saber quando ele vai ocorrer. Então, quando a gente recebe essa notícia, é lógico que passa um filme na nossa cabeça, a gente fica imaginando o que pode ser. E quando isso acontece, né, quando é um evento como esse, que ele é muito grande, é muito comum no ser humano, independente dele ser um bombeiro, independente dele ser um empreendedor, independente dele ser qual área ele for, no ser humano, é muito comum que aconteçam três coisas. Né? Existem algumas literaturas que elas falam dos três Fs, que é o flight, fight or freeze, que é você ficar congelado, você escapar, querer fugir, ou você ficar congelado, você não saber o que você faz. No nosso caso, vamos colocar assim, que a gente está preparado para lutar, a gente está preparado para responder. Por quê? Porque a gente já treinou muito antes. Né? Essa questão é algo natural do seu corpo. Isso é porque é mais ou menos aquela situação quando todo mundo que já teve chefe aí fala assim, olha, o chefe precisa de conversar com você. Aí seu coração acelera, a sua pupila dilata, você começa a ficar em pânico, você começa a querer se movimentar, você não sabe o que você faz. Então, muitas vezes, numa situação crítica, todos esses elementos, eles acontecem em qualquer ser humano. Vai depender de cada um, de como ele está treinado para saber como ele vai reagir. Em Mariana, né, a gente já tinha passado por outro desastre de barragem em 2014. E quando a gente passou foi em Itabirito, na cidade de Itabirito, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte. Só que não vitimou tantas pessoas, e aí a gente teve tempo de treinar. Falou, olha, realmente barragem é um problema que a gente tem em Minas Gerais. Vamos treinar para barragem? Como que a gente vai responder? Como que a gente vai lidar com essa situação? Quando veio Mariana, a gente já imaginou, por tudo que a gente já tinha passado em Itabirito, o que a gente poderia fazer, né, nessa situação em Mariana. E aí, quando veio Mariana, a gente atuou, né, a gente pensou rápido, olha, vamos pegar um helicóptero, porque está anoitecendo, se a gente for por via terrestre, a gente provavelmente não vai conseguir chegar a tempo da gente salvar as pessoas. Então a gente foi de aeronave, conseguimos fazer várias ações que eu contei nesse livro, né? Não vou ficar dando muito spoiler, mas a gente conseguiu salvar muitas pessoas por conta disso. Mas tudo por quê? Porque a gente já tinha um planejamento do que a gente tinha que fazer caso uma barragem rompesse. Então isso é porque a gente já esperava um desastre como esse acontecer, porque é algo previsível. Então, e diferente de Brumadinho, né? Brumadinho foi algo com muito mais vítimas, foi um dano humano muito maior do que Mariana. Mariana foi o maior desastre ambiental do Brasil. Então, assim, até a gente chegar a gente avaliar essa situação, ela foi bem complexa. Porque Mariana foi 2015 e Brumadinho foi 2019. Em 4 anos, a tecnologia evoluiu muito. Então, por exemplo, em Brumadinho, eu consegui, até algumas das minhas palestras eu falo isso, que em Brumadinho eu monitorava as minhas equipes de uma sala, eu tinha câmera 24 horas, eu tinha drone que conseguia monitorar, que eu conseguia ouvir minha equipe,
saber a localização exatamente onde eles estavam, de uma sala. Já em Mariana, eu tinha que estar em campo. E eu senti essa diferença porque estar em campo com a equipe, estar sentindo o mesmo sol escaldante que eles, sentindo sede junto com eles, isso é fundamental para quem tem que tomar uma decisão numa crise. Sim. Porque uma coisa é você tomar a decisão num gabinete, que você precisa de ter a certa tranquilidade, mas você precisa de ter alguém em campo que entenda o que a equipe está passando. Então, num momento de dificuldade igual esse que a gente está vivendo atualmente, é muito importante que o time ele esteja em conjunto, ele esteja falando a mesma língua. E hoje, a grande vantagem, entre aspas, é que todo mundo sofre igual. Do vendedor ali da loja até o CEO, todos estão sofrendo os mesmos efeitos. E a gente costuma dizer que dentro dessa questão da gestão de crise, né, quando você tem um inimigo comum, ele é muito bom para que as pessoas estejam com as ideias alinhadas para tomar as decisões corretas. Porque muitas vezes você não tem inimigos comuns, né? As pessoas, as empresas, cada um lutando a sua guerra. Mas nesse caso agora a gente tem um inimigo comum. E isso é muito bom para que a gente consiga ter um alinhamento. Que é o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, né? Querendo ou não, a gente tinha um certo inimigo, que foi o desastre, e as pessoas se uniam com um bem comum de encontrar aquelas pessoas. Essa capacidade, né, Léo, que a gente tem nesses momentos muito, muito complicados, né, cara, de união, é incrível, assim, como é que se você tem obviamente, né, uma liderança forte, você tem um time que acredita, né, no trabalho da companhia, enfim, a gente sentiu muito isso aqui, né, sobre a união das pessoas, né, acho que a gente está com um time muito unido e principalmente, e obviamente com esse objetivo comum, né, todo mundo quer que todo mundo tem um inimigo comum, né? Todo mundo tem um inimigo comum. E independente das empresas, né, de qual ramo seja ela, eles se unem para achar boas soluções. Dentro da questão da gestão de crise, Felipe, a gente fala que para ter uma crise, né, a gente tem que ter o ABCD da crise. O que é isso? Uma situação, para ela ser crítica, dentro da nossa dinâmica de gestão de crise, a gente fala que ela tem que ser de alto risco, ela tem que ser bagunçada, né, ela tem que ser confusa, ela tem que ser complexa e dinâmica. Então, tudo isso, essas quatro linhas, é aquelas caracterizam uma situação como crítica. Porque nas empresas, né, geralmente as pessoas, né, não geralmente, mas nas empresas, eu falo porque meu pai e minha mãe, eles também são empreendedores, né, então eu vim desse meio, todos os processos, eles são desenhados para sempre dar certo. Só que o mindset nosso, de gestor de crise, é a gente pensando em todos os processos, mas como que se esses processos derem errado, como que eu tenho que corrigir? E quando a gente chega num local, isso tudo já deu errado. E a gente tem que consertar isso. Então, para diversas situações que a gente fala, a gente planeja planos de contingência. Tem várias empresas nos Estados Unidos que eles formam algumas pessoas da empresa para lidar com a situação de risco, para evitar que ela caia naquele fight, flight or freeze, que ela não saiba o que fazer. Porque a partir do momento que você treina essas pessoas, né, você não vai ter aquele batimento cardíaco acelerado, pupila dilatada, a pessoa fica doida sem saber o que faz. Ela tem um foco muito objetivo, que é de resolver a situação que ela está, naquela situação crítica que ela está. E geralmente, existem 3 estágios. Né? Tem uma escritora chamada Amanda Ripley. Ela escreveu um livro que chama Impensável, como que as pessoas sobrevivem a desastres. E aí eu li esse livro porque eu sempre tive o lado de quem vai socorrer. Mas eu tinha que entender um pouquinho qual que era o lado da pessoa que está do outro lado, que está debaixo dos escombros, que quer sobreviver. E ela fala que geralmente a crise ela tem 3 fases, que é a negação, a deliberação e a decisão. Não necessariamente você tem que passar por essas 3 fases, né? A pessoa, por exemplo, a negação, não acreditar que vai vir uma crise. Então, quando surgiu o vírus lá na China, muitas pessoas não acreditaram, isso não vai acontecer no Brasil, não. Sim. Eu já, conversando com alguns amigos meus, eu já falava assim, olha, vai vir, mas eu já estava na fase de decisão. Você não necessariamente tem que passar por tudo isso, né? Negar a crise, fazer a deliberação. Às vezes você já tem esse mindset já voltado para resolver situações críticas, e o que você faz? Você já fala assim, olha, a minha solução é essa.
Só que tem muitas pessoas que ficam nessa questão de quanto mais você demora a sair da fase de negação para a fase de deliberação, para você decidir o que você vai fazer, você perde mais tempo. E aí é algo interessante, que tem muita gente que critica, ah, não, mas as pessoas, uma hora fala isso, uma hora fala aquilo. O interessante é que na crise é uma das poucas situações que você vai mudar de ideia constantemente. Porque, igual eu falei, a crise ela é confusa, ela é dinâmica. Cada hora você surge uma informação nova. E você toma suas decisões de acordo com as informações que você tinha naquele momento. Então, naquele momento, você acreditou que aquilo era certo. Naquele momento, você tinha aquele número de informações que levou você a acreditar que aquela decisão foi a melhor possível. Então, algo que as pessoas têm que entender é que depois que a decisão foi tomada, não cabe ficar revendo, ficar sofrendo com aquela decisão se ela foi certa ou foi errada. Tomou a decisão. Se depois você avaliar que ela não foi a melhor possível na crise, você muda, sem problema nenhum. E tem muitas pessoas que sofrem com isso, de falar assim, olha, eu não devia ter tomado essa decisão impactou negativamente dessa maneira. Mas quando o gestor, ele sabe que aquilo ali ele fez com o nível de informações que ele tinha naquele momento, ele fica tranquilo e fala, olha, eu tomei a decisão errada e a partir de agora nós vamos agir dessa e dessa maneira. Porque as informações, elas mudam o tempo todo. A gente vê que em um mês, olha a quantidade de informações que essa crise gerou pra gente, né? Ô, Léo, como é que faz, cara? Assim, é uma dúvida aí pessoal minha, eu nem coloquei para te perguntar isso, mas quando existe esse momento, né, cara, recebeu a notícia de Mariana, vou dar o exemplo de Mariana, que é um negócio que a gente acompanhou muito de perto também, além de Brumadinho, né? Quando existe a notícia, cara, eu vi que tem uma parte no livro que ele passa até as conversas de WhatsApp que vocês trocaram, né? Isso. Grupos e tal. E aí você fala ali uma hora, fala assim, galera, ó, aconteceu, Mariana, o desastre, nananã, da barragem, tal. Aproximadamente, eu acho que mais de 100 vítimas. E aí você está já mapeando ali o tamanho, né, do acontecido. Mas como é que você organiza para que chegue lá esse time e fala assim, ó, a primeira reunião que vocês vão ter lá, em campo? Então, o legal... Então, não tem primeira reunião, sabe? Por quê? Porque antes disso, a gente já treinou. A gente já sabe o que fazer. Então, num primeiro momento de crise, e é interessante, de um desastre, não existe uma reunião, um briefing, um planejamento. Não existe isso. Existe resposta. Já está feito. Isso aí foi feito no treinamento. Por isso que, por exemplo, os americanos e os japoneses, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Japão, eles respondem tão bem às crises, porque eles já se prepararam para isso. É como se um produtor de um evento, vamos supor que ele está fazendo um grande show e acaba a luz. Pode ser que aconteça de acabar a luz? Pode. Sim. Algo previsível, né? Eu costumo dizer que imprevistos são previsíveis. Então é previsto que acabe a luz? É previsto. Então ele já tem que saber o que ele vai fazer. Ou ele já tem que ter um gerador, ou ele já tem que ter o contato de alguém que vai levar um gerador. Então não existe essa reunião. A primeira coisa que a gente faz numa crise é dar a resposta. E o interessante, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, Bernardo, que eu estava escrevendo um conteúdo sobre gestão de crise, e eu perguntei assim para ele, Bernardo, como é que você faz a reunião do seu time num tempo de paz? Ele falou assim, olha, Léo, eu faço a reunião com a minha liderança uma vez por semana e a cada 15 dias ou a cada mês eu faço uma reunião com todo mundo. Legal. E o interessante é que na crise, o que a gente faz? Essas reuniões, elas, em qualquer crise, tá, Felipe? Não é só de desastre, pode ser aplicado até para agora mesmo. As reuniões, elas têm que ser diárias. E como que a gente faz essa reunião? Até mesmo lá em Mariana. Passou o primeiro dia, aquele estresse todo, vai chegar um momento que a gente tem que parar. Nesse momento de parar, a gente faz a primeira reunião. E aí a gente planeja para o próximo período operacional. Aí esse período operacional varia, por exemplo, no bombeiro lá são 24 horas. Hoje, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo atualmente, eu acredito que para as empresas sejam de 12 em 12 horas. Ou seja, a pessoa dorme por volta de 10 horas da manhã, acorda no dia seguinte e no final do dia, o que a gente viu? Qual que vai ser o nosso planejamento? Porque geralmente, na parte da manhã,
você consegue fazer a execução do que você planejou no dia seguinte sem ter nenhuma interferência. Provavelmente você não vai ter uma novidade muito grande. E aí, ao longo do dia, você vai executando o que você planejou e no final do dia você vai ver, olha, isso deu errado, isso não deu errado, isso deu certo. A gente precisa de continuar com esse objetivo, com essa operação, porque essa operação está sendo produtiva, e aí você planeja para o dia seguinte. E o importante é você fazer essa reunião diária, porque, igual eu falei, a crise ela é muito dinâmica, ela muda o tempo inteiro. Durante um dia, né, pode usar cloroquina, não pode. Vai liberar R$ 600, não vai. Vai liberar o FGTS, não vai. Então isso tudo muda o tempo todo. E cada uma dessas informações, ela vai fazer com que você tome alguma decisão diferente. Então por isso que eu até conversei com o Bernardo, falei assim, olha, Bel, o ideal é que você faça essa reunião diária. No final do dia você planeje com o seu time o que você vai fazer e na parte da manhã você vai para a execução. Executa, vê o que deu certo, vê o que deu errado, no final do dia planeja de novo. Ou repete o planejamento, não tem problema. Então assim, nessa primeira fase não existe planejamento, não existe briefing, existe execução de algo que você já planejou através de treinamento. Caramba, incrível, cara. Como é que é uma coisa que já está enraizada, né, no processo, Isso. né? Então, é porque o treinamento ele é fundamental para isso. E independente da posição também, né, Léo? Pode ser um sargento, pode ser um tenente, pode ser... Todo mundo já posição, sabe o que tem que fazer. É engraçado que o Peter Drucker, né, que ele desenhava alguns sistemas organizacionais, ele falava, olha, observa muito o meio militar, porque o meio militar é uma organização que ela já dura há milênios, vamos dizer assim. E as nossas funções elas são muito bem definidas. Então, assim, tem uma ferramenta de gestão de incidentes que a gente chama de Incident Command System, ou traduzindo aí, Sistema de Comando de Incidentes. E esse sistema de comando de incidentes, ele serve para quê? Ele serve para que qualquer empresa, qualquer organização, ela tenha uma ferramenta de gestão de crise. Como que isso surgiu? Isso surgiu lá na Califórnia, com os incêndios na Califórnia, que eles queimam casas, matam pessoas. E aí o que acontecia? Vários órgãos diferentes, o bombeiro, polícia, sociedade civil, o fornecimento de água, vários órgãos se juntavam para combater o incêndio, o inimigo comum. Só que cada um falava uma linguagem. Eles não tinham uma linguagem comum, eles não tinham uma estrutura comum. Então eles decidiram criar o Incident Command System, esse sistema de comando de incidentes, para que todos falassem a mesma linguagem e conseguissem organizar. Então todos os desastres que a gente participa hoje, a nível Brasil, não só em Minas Gerais, a gente utiliza essa ferramenta. E essa ferramenta ela é utilizada, por exemplo, pelos americanos para tudo, para um grande show de última hora, para um grande produto que ele tem que chegar de última hora. Eles mudam a organização das empresas para que eles consigam responder a esse incidente, porque o incidente não precisa ser necessariamente um acidente. Um incidente ele é um evento que fugiu da rotina daquela empresa, daquela organização. E aí eles conseguem mudar de maneira a que vários órgãos juntos consigam dar a melhor resposta possível. Incrível. Ô, Léo, esse momento, eu acho que assim, conta muito essa preparação, né, o que você está falando, né, como é que você se prepara para um momento assim. Obviamente, é muito difícil, né, trazendo um pouco para a realidade do empreendedor, para que ele se prepare para um lockdown, né, porque ele se prepare para algo, né, muito, o que né, nas últimas décadas, né, não se viu. Então, é uma preparação muito difícil. Mas, obviamente, existem formas, né, e habilidades e atitudes que façam esse processo acontecer de uma forma melhor. Essa tranquilidade que você está falando, né, ela vai muito num ponto que é essa agilidade na hora de ter que decidir alguma coisa. Se você tem calma, obviamente, você pensa com um pouco mais de tranquilidade. Tem um livro, cara, que eu li, eu não sei se você já leu esse livro, que ele é de um capitão dos SEALs, dos Marines americanos, né? E ele fala no livro, um livro sobre os grandes feitos, né, dos SEALs. Os SEALs é a tropa de elite da Marinha Americana, né? Que é uma tropa de elite mais... Com certeza já deve ter lido esse livro aí, porque eu sou fã dos caras. A metodologia dos caras é fantástica. Eu tô até esperando o que você vai falar.
Não, é. E aí, esse livro, Olha o cara, ele Aihara fala aí. assim: o título do livro é perfeito. Não existe dia fácil. Ah, já li. Já Não há leu? dia fácil, já li, É. não há dia E aí, fácil. o único dia fácil Dia foi fácil foi ontem. ontem. É isso aí. É incrível, cara. É um livro maravilhoso. E aí tem um episódio que ele comandou a entrada dos SEALs na ofensiva lá que eles foram, né, atacar a casa do Bin Laden, que culminou na Uhum, morte do Bin Laden. E aí os caras saíram de helicóptero, né, para chegar lá foram 2 helicópteros, tem um filme sobre isso, enfim. E uhum, aí, sim. e aí um desses caras, o cara estava tão tranquilo que era um voo de helicóptero, acho de 40 minutos. E aí deu, cara, 10 minutos ali de helicóptero e falou, cara, vou dar uma cochilada aqui, dá um tempo de dar uma cochilada durante 20 Isso. minutos. E ele acordou com um alarme. Tipo assim, cara, ó, tá chegando, 3 minutos Chegando na para hora de chegar. descer aí. Você fala, cara, é assustador. Tipo assim, você vai pegar o maior terrorista do planeta e você tá dando uma cochilada no helicóptero. Tamanha é a A preparação, né? tranquilidade, sim. E é legal, Felipe, vou contar dois casos em cima desse livro aí. O primeiro deles é como que foi a preparação deles. Eu estudei bastante, sim, tudo quanto é literatura dos SEALs, eu estudei assim a fundo, porque eu estou Legal, para lançar um livro sobre liderança na crise agora. E legal. aí eu estudei muita coisa para chegar num produto final. E o legal é o seguinte, nessa situação específica, a CIA ela reproduziu uma casa idêntica ao que eles entendiam ser a casa do Bin Laden. E esses militares, eles continuavam, eles treinavam naquele local incessantemente até eles terem tudo resolvido. E todo o treinamento deles, que eu vou falar um pouquinho depois sobre incerteza, eles reproduziam alguma coisa incerta que tinha que ter dado. O que poderia acontecer? Se entrasse uma criança, se eles abatessem uma criança, se o Bin Laden não estivesse lá, a Aham. ponto de que um dos últimos treinamentos dele, eles fizeram o treinamento vendado. Eles desciam de rapel do helicóptero vendado, sabiam quantos passos que eles tinham que dar até a porta, Incrível. quem ia explodir a porta, assim, é incrível. E eu falo um pouquinho sobre essas técnicas, nesse livro novo eu falo um pouquinho sobre essas técnicas. E você falando de dormir, tem um caso interessante que antes de eu ser oficial, eu era praça, né? E aí, uma época foi. Eu era soldado, passei no curso de oficial, e quando você passa o curso de oficial, você recebe alguns cadetes para você ser o preceptor, né? Aham. E a gente foi num grande acidente, num incêndio muito grande que a gente teve, e o meu quartel era um pouquinho longe, que esse incêndio era na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí eu falei com o cadete, ô cadete, pode ir na frente que eu tô com um pouquinho de sono, eu vou dormir aqui no banco de trás, até quando estiver chegando próximo do acidente, você me avisa. O cadete E, ficou olhando assim para mim, como assim? Como é que o senhor vai dormir? Eu falei, cara, eu tô com sono. Eu vou dar uma cochilada aqui que eu melhoro, eu fiquei acordado o dia inteiro, eu melhoro e aí você me acorda, porque na minha cabeça era mais importante eu estar descansado naquele momento do que eu estar acordado, porque aquela adrenalina, ela já não me fazia tanto efeito em mim. Porque eu já tinha passado por esse treinamento. E o grande lance disso tudo é que a gente trabalha muito com a incerteza. Então eu vejo assim, igual você perguntou sobre o empreendedor nessas horas, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar. Então essas dúvidas, quanto tempo que vai durar? Eu não sei. Quanto tempo que a quarentena vai durar? Eu também não sei. uhum. Será que eu vou pegar? Não sei. Será que alguém que eu conheço vai pegar? Não sei. E quando que eu vou poder sair? Ninguém sabe. Então, essas perguntas que são incertas é que às vezes ficam matando o empreendedor. Só que ele não teria que perguntar isso. Ele tem que saber o seguinte, olha, quando que vai terminar? Já que ele não sabe quando que vai terminar, né? Ele vai perguntar assim, olha, o que eu vou fazer enquanto isso estiver durando? Sem dúvida. Enquanto durar, eu tenho que montar um planejamento. Então é montar um planejamento para enquanto durar. Monta um planejamento para 30 dias, monta um planejamento para se durar 60, e porque isso está no seu controle. O grande problema, muitas vezes, desse empreendedor, que ele não sabe o que fazer, é porque ele fica tentando resolver as perguntas que não estão no alcance dele. Não está no alcance dele sair de casa. Mas, por exemplo, está no alcance dele, durante esse período em casa, treinar o time. Olha, vamos fazer um curso disso. Isso aí está no alcance dele. Se alguém pegar, se o meu CEO pegar o Covid, se ele ficar internado, o que eu vou fazer? É uma possibilidade? Ela é.
Muitas vezes, quando eu vou nas empresas, né, e às vezes a gente vai fazer palestra e fazer alguma consultoria, a gente fala assim, tá, e se o dono da empresa morrer, o que vocês fazem? Aí o cara se liga que ele também morre. E muitas vezes ele é tão centralizador que ele não sabe que, poxa, olha, se eu morrer hoje, meu negócio acaba. Então, muitas vezes, eu falo muitas vezes que as pessoas elas querem solução sem ter um problema. E esse problema atual, ele vai trazer várias soluções para as pessoas que elas não tinham imaginado antes. Sem dúvida. É igual a situação. E o principal disso tudo, Felipe, eu vejo o seguinte, olha, uma hora vai acabar. Tem pessoas que elas vão pensar assim, olha, na hora que acabar, ela vai começar a pensar o que ela vai fazer. O cara que ele é empreendedor, ele vai falar assim, olha, na hora que acabar, ele já tem um plano bem definido do que ele vai fazer. Na hora que abrir a porteira, que sai todo mundo, o que eu vou fazer? É isso que ele tem que ter em mente, porque isso é que está no controle dele. Isso aí é que está sob o controle dele. Então ele não pode ficar perdendo tempo com as coisas que estão fora do controle. E às vezes eu vejo alguns níveis de discussão, né? A gente acompanha muita gente na internet, nas redes sociais, e a gente vê as pessoas assim com uma angústia de querer resolver alguma coisa que é um problema governamental. Ele não vai resolver. E aí ele gasta uma energia muito grande ao invés de descobrir um processo novo, ao invés de criar alguma ação nova para a empresa. E isso aí por quê? Porque ele está preocupado com um problema que não é dele. Esse problema não é dele. Ele tem que estar preocupado com o que ele consegue resolver. E gastar essa energia com ele, com o time dele, para resolver esse problema que está no alcance dele. Então, a mesma coisa, por exemplo, Mariana rompeu a barragem. Toda vez que a gente tem um problema, a gente pensa o seguinte, olha, quais são os meus objetivos? O meu objetivo é encontrar as pessoas que estão desaparecidas, socorrer as pessoas vivas, estabilizar a barragem, reconstruir as estradas que foram destruídas. Então eu vou tendo aquele brainstorm com a minha equipe, todos os meus objetivos. Depois que eu traçar os meus objetivos, eu vou traçar as minhas prioridades. Porque muitas vezes os seus objetivos eles não vêm na mesma ordem. A prioridade 01 é o quê? Salvar as pessoas que estão vivas. Então eu coloco lá, número 1, prioridade, salvar vidas. Número 2, por exemplo, estabilizar a barragem. Mas espera aí, estabilizar a barragem está no meu alcance como bombeiro? Não está. Então eu não posso ficar perdendo muito tempo com isso, sendo que é algo que não está no meu alcance. Paralelamente a isso, eu posso construir um time que vá fazer isso? Posso. Eu tenho que saber se eu tenho recurso humano e recurso material para isso. Mas é importante você traçar esses objetivos e as suas prioridades. E isso aí é o mais importante de um momento crítico como esse. Ô, Léo, que inclusive foi o caso lá de Mariana, né? Existia o risco lá do rompimento de uma segunda barragem, né? Durante o salvamento, né? Isso. E a barragem existia esse risco de vocês, né? Tava. E a gente sabia, olha, se romper, ela é 10 vezes maior que a outra, vai matar todo mundo. Vamos aceitar esse risco? Porque a gente tinha mais de 500 pessoas para tirar lá. Então, assim, é algo que é conversado com a equipe. E eu gosto muito de falar sobre a empatia reversa. O que é essa empatia reversa? Muitas vezes, quando você está numa situação de comandamento de uma situação, você tenta se colocar no lugar do outro, dos seus liderados, da sua equipe, das pessoas que estão lá. Sim. Mas é importante você mostrar para a sua equipe qual é o tipo de decisão que você está tomando. Olha, gente, eu estou tomando essa decisão, eu acho que o melhor é a gente fazer isso e continuar aqui, salvar essas pessoas, porque elas não vão ter tempo de correr. Nós somos as pessoas que estamos mais tranquilas para resolver a situação. O que vocês acham? O que vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? E aí vocês chegam num senso comum. Esse senso comum, ele vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque não foi uma decisão social. Apesar de você ter batido o martelo nessa decisão, ela foi uma decisão colegiada. Todos vocês chegaram num consenso. É lógico, se der errado, a responsabilidade é sua, porque você tomou a decisão. Mas você tem um time todo junto com você que você estava junto naquela missão. Independente se ela deu certo ou se ela deu errado. Porque vocês chegaram nessa decisão comum. Então, isso é que muitas vezes as situações extremas, elas te ensinam
a você ver que, como são vidas que estão em jogo, você não pode brincar com a vida das outras pessoas, você tem que falar, olha, nós vamos arriscar a nossa vida, vocês estão junto comigo? E aí foi uma decisão em comum. Então isso aí é empatia reversa, é você colocar aquelas pessoas no seu lugar diante dessas situações, entendeu? Legal. Esse negócio, Léo, a gente falando aqui muito sobre os principais alinhamentos, né, nesse momento difícil, né? Então, o cara, quando ele tem além dessa empatia, que ele tem essa clareza nessa comunicação, né, que ele não fica escondendo as coisas, nem jogando para debaixo do tapete, e que ele tem a transparência com o time dele, isso é uma das coisas mais importantes desse momento, né? Obviamente, as pessoas só vão estar compradas com quem é aberto, isso, transparente. Isso. A gente não esconde de hora nenhuma, porque igual uma situação como essa, a sua equipe, ela tá com a sua equipe, aquelas pessoas, elas estão com risco de vida. Então você tem que falar com elas. E o mais legal do que você falou, Felipe, dessa comunicação, é muito interessante pelo seguinte: o time todo tem que ter o mesmo discurso. Porque vamos supor, uma crise, porque as crises, elas não têm que ser somente externas. Sim. Elas podem ser de uma empresa, igual a gente viu um caso da cervejaria aí, que teve um grande problema. Sem dúvida. E aí, se você conhece alguém da cervejaria, qual que é a sua tendência? A sua tendência é ligar para essa pessoa, cara, o que está acontecendo? Aí a pessoa te fala A, mas aí o noticiário fala B. Sim. Então, por que essa clareza da comunicação ela é super importante? Esse discurso, esse alinhamento é muito importante. Para todo mundo ter o mesmo discurso. Porque na hora, se eu conheço o Felipe, peraí, quem mais eu conheço da oficina? Eu vou ligar para uma pessoa que é da oficina. Uhum. Mas o Felipe está falando uma coisa e a outra pessoa está falando outra. E isso aí gera mais incerteza. A partir do momento quando você tem um canal único de comunicação, você é claro com as pessoas, você é claro com o seu time, você, como a gente fala a real, gente, a real é essa, é isso que está acontecendo, nós estamos no mesmo barco. E quais são as nossas ações? As nossas ações são essas, essas e essas. Elas podem perguntar para qualquer pessoa do seu time, porque todo mundo sabe exatamente o que vocês vão fazer. E isso aí mostra a seriedade de uma empresa, mostra um planejamento, mostra tudo que vocês estão fazendo. Fala, os caras estão preparados, porque todo mundo tem o mesmo discurso. Sem dúvida. Ô, Léo, só entrar um pouquinho mais no detalhe do livro aqui, bom que a gente é vendedor, né? Vamos começar a vender livro aqui. Você já está vendendo a kombucha aí do Zé, que eu vi? Eu sou viciado, do Zé também. O Carrep viciado. Kombucha, imunidade, né? Para esse momento, né, que é uma coisa bacana, que o pessoal está preocupado muito, que eu vejo, muita gente está baixando aplicativo de alimentação saudável, sim, aplicativo de exercício, que isso aí acho que são a tendência dos empreendedores, eles têm que ver o que as pessoas estão buscando, porque provavelmente, na hora que abrir a porta para você sair de casa, as pessoas vão estar mudadas, vão estar com hábitos diferentes. Eu acho que o verdadeiro empreendedor, ele está pegando isso. Né? E uma coisa legal aí, já vai eu acredito que a oficina já está fazendo isso junto com a reserva, mas é o seguinte, no Japão, eu fiquei 2 meses e meio lá, todo mundo usa máscara, todo mundo. Assim, você não usar máscara, a pessoa fica até olhando assim, poxa, em tempo normal as pessoas usam máscara. Sim, sim. Então, assim, é uma tendência. Eu acredito que o pessoal vai sair dessa... por que eu tenho que ter aquela máscara toda de hospital? Por que eu não posso ter uma máscara mais estilosa? Legal. Uma máscara mais legal, porque eu acredito que isso vai ser uma tendência. As pessoas vão usar isso, vai ser parte do vestuário, né? Então é algo que é uma tendência entre as pessoas do Japão, porque eles já tiveram essa lida com algumas doenças, algumas epidemias. E eu acredito que hoje eu vou no supermercado para a gente fazer as compras, todo mundo está de máscara. Tem gente que está improvisando. Então é algo que vai ser diferente, né? É algo que o mercado vai ter que se adaptar a isso aí também. Sem dúvida. E assim, vão surgir mercados novos, né? Essa é a verdade. Vão. Coisas novas, aplicativos novos, né? Vestuário novo, então muda. Com certeza, coisa, né? Com certeza. Ô, Léo, como é que foi colocar essas histórias todas, cara, no livro? Ó, galera, para quem não conhece o livro do Léo... Eu também tô aqui, ó. Aí, ó. Além da Lama. Além da Lama. É incrível as histórias que o Léo vai colocando aqui. Ô, Léo, como é que compra o livro? Na Amazon, agora que o pessoal está em casa, né? Stay home, então na Amazon.com, na Saraiva, ou então no site da Editora Vestígio. E no site da Editora Vestígio,
Se eu não me engano, até quarta-feira está com desconto de 50%. Então, muito bom. Aproveita que o pessoal graças a Deus, fugiu do que eu esperava. E o livro, Felipe, ele surgiu até no momento de crise. Porque teve uma época, não sei se você ouviu falar, o Estado estava passando por uma crise financeira em Minas Gerais, né? Sim. E aí a gente começou a receber atrasado, receber parcelado. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente que é militar, é muito difícil de você não pode ter empresa no seu nome. São poucas as ações que você pode para ter uma renda extra. Sim. E eu sempre quis contar essas histórias, porque eu achava que as pessoas têm que saber disso. Elas têm que saber o que aqueles caras fizeram naquele dia, que foi algo fenomenal. E aí eu juntei, olha, eu vou escrever um livro na ilusão de que eu ia ganhar dinheiro com o livro, né? Mas assim, eu achei, vou escrever um livro, vou ganhar dinheiro. Gente, quem quer escrever livro e quer ganhar dinheiro, não vai nessa não. Doce ilusão, né, Léo? Doce ilusão. Mas você conta boas histórias, né, pelo menos. Então... Mas assim, o momento de crise, meu gatilho, assim, olha, vou lançar o livro, eu vou acelerar isso. Porque eu já tinha um livro escrito. Mas eu comecei aí o Fernando me ajudou muito, que é meu agente, me ajudou pra caramba, mas foi no momento de crise. Que eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira, porque não tá dando, tô recebendo atrasado, tô recebendo parcelado. Eu tenho que dar um jeito. E eu vejo a crise como algo bom, porque ela força você a sair da sua zona de conforto. Ela força mesmo, não tem jeito. Bacana demais. Galera, olha só, a gente está com uma campanha aqui, essa live do Léo, ela fica disponível aqui com a gente durante 24 horas. Então, o que você precisa fazer? Você dá um print da live, manda esse conteúdo para 3 amigos, posta isso nos stories, marca @ da oficina, marca @ Léo Fará, e aí a gente vai te mandar um e-book com todas essas lives que a gente tem feito com os empreendedores. Então, é um mega documento que vai com todo mundo para que você receba esse conteúdo e passe para os amigos e tal, que isso é conhecimento para a gente superar esse momento de uma forma melhor. Então, ó, print, 3 amigos marcados, marca a oficina, marca Léo Fará, e que a gente vai mandar isso via direct. E compra o livro do Léo, que aproveita isso aí, para ler. Para ler, pessoal, para ler. Para distrair Amazon, a cabeça. Tá? É só entrar lá e comprar, chega bonitinho na casa de vocês. Ô, Léo, vamos lá. Para a gente focar aqui um pouco mais também na vida do empreendedor, o que você acha que... A gente falou um pouco dessa linha, dessa mentalidade. O que esse cara precisa ter assim, para construir essa mentalidade anticrise, né? Vamos dizer assim. Olha, eu acho muito bacana, Felipe, assim, esses livros dos CEOs, eles ensinam muito isso, sabe? Eles ensinam que você tenha que, o tempo todo, trabalhar em zona de desconforto. Você tem que, o tempo todo, se estressar. E a partir do momento, para você não ficar incomodado com nenhum tipo de estresse. O que eles fazem, por exemplo? É comum nos nossos treinamentos de operações de desastres, os alunos, por exemplo, eles só tomam banho frio. Eles acordam muito mais cedo do que o comum. Eles ficam sem dormir. Mas para quê? Para eles trabalharem a mente deles de que aquilo ali não pode incomodar eles. Uhum. E aí qualquer coisa que acontece na vida deles, eles ficam sem essa questão dos 3 Fs, né? Do fight, flight or freeze, do desespero. Eles sabem o que eles têm que fazer. Então o tempo todo eles estão assim, eles não reclamam das coisas, eles acham soluções. Eu costumo dizer que é igual aquele cara que tá na estrada e fura o pneu. Furou o pneu... Cara, se o cara buzinou atrás de você, não adianta você ficar puto, ficar nervoso, isso não vai trocar o seu pneu. Sim. O que vai trocar o seu pneu? É você encostar o carro, ligar o pisca-alerta, colocar o aviso e trocar o pneu. É só isso que troca o pneu. Ou então você ligar para sua seguradora. Sim. Agora, você brigar, você esbravejar, você fazer qualquer coisa, isso não troca o pneu do seu carro. Então, a partir do momento que você tem essa mentalidade, e às vezes eu ficava muito ansioso, porque para mim, as coisas eram muito óbvias. É muito claro o caminho para sair da crise. E eu ficava, às vezes, muito assim, nervoso mesmo. Como que você não consegue enxergar? Mas, assim, é mais ou menos... Deixa eu ver se... Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Ver se dá para eu explicar aqui o que é, né? Vamos lá, uma didática meio maluca. Mais ou menos que isso aqui sou eu. Aí, ó, ao longo da minha vida, eu recebi várias influências externas. Livro que eu li... Os cursos que eu fiz, os filmes que eu vi, tudo isso me fizeram ser uma pessoa assim, ó.
Por exemplo, eu sou essa ameba aqui, né? E isso Aham. aqui, mas de acordo com a minha criação, com a minha escola, de tudo que eu fiz. Aí vamos supor que aqui está o João. O João, ele recebeu outras, ele leu outros livros, ele viu outros filmes, cresceu em outro local, Uhum. ele estudou em outro colégio, mas aí o João, ele virou isso aqui, ó. Ele virou isso aqui. Essa parte comum aqui, às vezes, é o livro que eu e o João lemos. Uhum. Às vezes é algo comum. Então, muitas vezes, para você conseguir convencer uma pessoa, você enxergar a maneira que ela está enxergando, é tipo assim, ó, o Felipe leu o mesmo livro que eu. Ó, Felipe, o que você achou daquele negócio dos CIOs? Porque é isso aqui, ó. E a partir desse ponto comum, é que a gente vai construindo a mentalidade da pessoa para o mesmo lado que o seu, né? O que a gente Legal. usa muito em questão de negociação com Sem as dúvida. pessoas, em uma situação de crise. Eu acho um ponto comum dentro dessa minha criação, porque cada um teve uma criação diferente, uma orientação diferente. Então eu não posso julgar aquela pessoa porque ela não enxergou algo que para mim é óbvio. Mas Uhum. para mim é óbvio porque eu tive uma orientação ao longo da minha vida muito diferente. Então, quando você quer construir algo junto, principalmente numa situação crítica, esses empreendedores, você tem que encontrar um ponto comum e a partir desse ponto comum a pessoa fala assim, olha, ele leu o mesmo livro que eu, esse cara até que é um cara gente boa. E aí Incrível. você começa a construir algo junto a partir desses pontos comuns. O Léo tá extrapolando aí né, as relações de crise e indo para relações de negociação. E é total isso, né, cara? É. Total. Porque tem um livro muito bom também de dois especialistas de Harvard que chama Como Chegar ao Sim. É um livro de negociação. Esse eu não li, não. Vou até Esse é anotar bom, aqui anota aí. depois. Eu vou deixar na live só uma vez. Como chegar ao sim. Como Esse chegar eu não ao li, sim. não. Ele é bacana porque ele fala exatamente o que você falou. Assim. Para você chegar ao sim, você tem que primeiro sentar do lado da pessoa. Esse é o primeiro objetivo de chegar ao sim. Ou seja, você tem que encontrar essa sinergia, né? Você tem que entender quais são essas sinergias e tentar pensar com empatia, né? O que o outro está pensando, quais são os objetivos do outro. E aí você consegue, né, esses objetivos. Óbvio, dentro de várias estratégias. Mas é exatamente o que você falou. Para você conseguir que a pessoa esteja comprada contigo, né, você precisa entender qual é esse ponto sinérgico. Isso. Qual é o Você tem treinamento que que você encontrar. precisa. Você tem que encontrar, porque uma situação crítica, você não acha uma solução sozinho. Sim. E o legal, Felipe, é que assim, as nossas provas dentro do nosso curso de operações em desastres, elas foram desenhadas para elas só serem completadas em grupo. Então o cara pode ser o melhor nadador, o cara pode ser o cara mais forte, pode ser o cara mais inteligente, ele não consegue completar nenhuma prova sozinho. Por quê? Porque elas são desenhadas para eles completarem em grupo. Então o cara começa a aprender que não adianta ele ser o cara mais foda. Ele precisa do grupo para ele resolver aquela prova. Ele precisa do grupo para ele conseguir vencer o próximo nível. E isso é muito bacana porque, assim, a gente faz com que, num curto espaço de tempo, e eu acho isso fenomenal dos nossos cursos de operações de desastre, eles ficam tão imersos naquele mundo, naquela situação, que são pessoas que eles nunca viram na vida, às vezes, e literalmente a vida deles está na mão do outro. Então isso faz com que essa confiança, essas situações extremas, desenvolvam uma confiança muito grande no outro. Então quando você faz treinamentos constantes com sua equipe, quando você coloca eles em situação em xeque, você pode ter certeza, a sua equipe vai sair dessa crise, né, muito mais forte do que ela entrou, muito mais. Porque Sim. vocês têm um inimigo comum e vocês têm um objetivo comum. E vocês não saem disso sozinhos. Não adianta. Vocês têm que trabalhar em equipe. Cara, que surreal, Léo. Surreal, incrível. Porque é exatamente o momento, né, cara, que a gente está passando, né? E todos os ensinamentos de desastres, de barragens e afins, eles se aplicam perfeitamente, né, cara? Não, totalmente. Totalmente, porque são momentos incertos e é igual eu falei, a gente não adianta você ficar brigando com algo que não está sob seu controle e muitas vezes é o que eu mais tenho visto hoje, sabe, Felipe? Vários empresários se posicionando e gastando uma energia absurda com algo que não está no controle dele. Né? Então ele tem que canalizar essa energia toda, porque a energia mental ela desgasta você fisicamente. Quando você vai para um seminário, às vezes, de imersão, você fica desgastado. E se você não
foca, você não tem a sua atenção para as coisas que estão no seu controle, você perde totalmente o fio da meada. É lógico, a gente mesmo, em operações mesmo, a gente fica mentalmente desgastado, mas é porque a gente foca exatamente no que a gente quer resolver. A gente não perde tempo com o que não está no nosso alcance, não está no nosso controle. Sem dúvida. Ô, Léo, deixa eu abrir uma pergunta aqui, que é do Leandro Várzea. O Leandro pergunta assim, o que é mais importante fazer nesse momento? Plano de contingência ou pensar no seu negócio pós-pandemia? Eu acho que ele está, né, entre o agora e o lá na frente, né? Olha, plano de contingência a gente constrói de acordo com as vulnerabilidades da sua empresa. Uhum. Então, o plano de contingência ele é construído antes da crise. Agora, o que eu vejo principal é o que eu vou fazer na hora que falar assim, ó, pode sair. Acabou, agora é lockdown vertical, ou agora está todo mundo liberado. O plano de contingência ele não funciona durante a crise. Ele tem que ser construído a partir do momento que eu posso ter uma crise de demissão em massa, um governo que vai trocar. Mas uma coisa eu já te falo, Felipe, essa não vai ser a última pandemia que nós vamos ter. Pode ter certeza disso. Uhum. E vai ter uma próxima pandemia. E as empresas que se adaptaram, porque tem muita empresa que vai falar assim, ó, isso nunca mais vai acontecer. Isso é ilusão. Foi igual lá em 2014, algumas pessoas falaram assim, ó, nunca mais vai romper uma barragem. Romperam 3. Caraca. Se a gente não prepara para isso, a gente vai ficar, de certa maneira, assim, enrolado. O que é isso? Olha, vai. Então, se você fez uma reserva de caixa agora e você viu que ela não é suficiente, olha, eu já vou fazer uma reserva maior. Pode ser que no período da sua existência você não veja isso hoje, mas é importante que você passe isso para frente, que você tenha isso como um propósito da empresa. Então, o que eu vejo agora é construir um plano a partir do momento do que eu vou fazer na hora que esse lockdown acabar. Isso é o mais importante, porque a gente não sabe se é 10, se é 15, se é 20 dias, mas esse plano já tem que estar construído para você retomar suas vendas, os seus negócios. Legal, Léo. Turma, para a gente terminar aqui, eu vou fazer uma última pergunta para o Léo. Léo, se tivesse que dar, cara, assim, uma dica, aquela dica de ouro para o cara... De ouro? Dica, né, aquela que valeria milhões. Se ela não tivesse com essa live aqui de graça, ela valeria milhões. Olha, nesse momento, porque o que acontece, Felipe? No nosso curso, durante o curso, eu consigo perceber quem que são aqueles militares que têm uma resiliência mental muito grande. Uhum. Porque o tempo todo eu testo ele, eu deixo ele com fome, eu deixo ele com sono. Então eu consigo falar assim, olha, aquele cara tem uma resiliência mental. Então hoje, né, todos os empresários eles estão tendo uma oportunidade ímpar de ter um curso gigantesco. E de você perceber quem que é aquele camarada da sua empresa que ele tem uma resiliência maior. Sim. Provavelmente você nunca vai conseguir testar. Tem um cara que é desesperado, tem um cara que só enxerga coisa crítica e tem um cara que você fala assim, esse cara arruma solução. Esse cara, ele tá com o mesmo propósito. Então, eu acho que é uma oportunidade única de você conhecer quem que realmente é a pessoa que você precisa estar mais do lado do seu time. Legal. Eu acho que essa, sim, é a dica de ouro, porque isso é um grande curso que está todo mundo vivendo ele. E você vai conseguir perceber dentro da sua equipe quem são os que estão resilientes, preparados, quem está mentalmente resiliente a isso tudo. Né? Então, assim, eu vejo que é uma dica de ouro. E a outra é assim, imprevisto é previsível. Vai acontecer de novo. Treina a sua equipe para ter algo, para ter uma equipe que seja aquela equipe de alta performance, que não vai focar no problema, vai focar na solução. Legal. E que você prepare também o modelo de negócio, né, Léo? Para que esses momentos, né, enfim, que possam acontecer no futuro, para que você já esteja preparado, né? Obviamente é uma... Com certeza. As pessoas têm que entender que essa crise ela não vem só de fora. Ela pode vir de dentro da sua empresa. Uma outra dica legal foi o seguinte, toda vez que você estiver num momento crítico, tá me ouvindo? Tá travando aí? Quando a gente tem um pouquinho de tempo, né? Uma dica que eu acho fenomenal é o seguinte, as crises elas podem ser internas. Então, toda vez que você sofreu uma crise, aquela hora, sabe, tipo assim, você vai ser assaltado
que seu coração acelera, te dá vontade de fugir. Então, quando acontecer uma crise na sua empresa, chama o seu time todo e faz um café. Não é café em cápsula, não. Você vai chamar seu time todo, você vai esquentar a água, vai pegar o pó, vai fazer o café, vai conversando. Sabe por quê? Porque você vai acostumar o seu cérebro que aquilo é uma situação normal. Em outros tempos, se você tomar a decisão de ímpeto, de supetão, você vai tomar a decisão errada. Então, aconteceu uma crise na sua empresa, faz um café. Junta seu time e faz um café, que aí você vai tomar a decisão com a cabeça mais tranquila, mais fria. Dica de ouro essa também, Léo. Essa é dica de ouro. Pediu uma, veio duas, hein? Veio duas de brinde, né? Galera, ó, só lembrando aqui, essa live ela fica disponível durante 24 horas. E para que mais pessoas conheçam esse conteúdo que o Léo está passando aqui para gente, que é super valioso, né? Tendo em vista toda a experiência que o Léo já passou por grandes momentos aí, grandes, né, desastres, enfim. E como é que a gente vai aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Então, marca 3 amigos que precisam saber desse conteúdo, dá o print aqui da tela. Posso tirar o print agora, eu vou tirar o meu aqui agora. Aproveita, eu vou dar o meu. Peraí. Peraí, eu tô querendo fazer o momento print aí. Momento print. Nossa, aqui. Eu acionei a Siri, cara. Virei a câmera. Fez de tudo, né? Fiz de tudo. Acionei a Siri, virei a câmera. Tô todo enrolado. Rolou uma crise no celular. Ô, Léo, obrigado, tá, cara? Porra, tamo junto, Filipão. Tamo junto. Tomara que você tenha gostado aí e divulga esse conteúdo, que eu acho que vai ajudar muita gente aí. Ô, turma, e a live do Léo também vira e-book, tá? Então, tem um e-book aí do Léo saindo do forno daqui a pouco, tá? Já a gente manda pra gente lá o post, marca a oficina, a gente vai receber um direct e a gente manda isso pelo direct também, tá? Um link para vocês receberem esse conteúdo todo. Ó, lembrando, o livro do Léo, disponível na Amazon. Aí, ó. Vamos fazer o jabá, né, Léo? Tá saindo, o Fernando tá aí, ó. Vai sair um próximo do forno, ele tá na aí, live Fernando, aí também. Ó, já estamos aqui divulgando. Léo, obrigado. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Tamo junto. Tá? Valeu, obrigadão. Grande abraço. Eu te admiro. E obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo, do seu conteúdo. Que isso, tamo junto. Valeu, obrigadão, Filipão. Ó, até mais. Um abraço. Até mais.